a palavra de Deus, que fica lá no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Lucas capítulo 15, seu versículo 16. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Desde terça-feira Deus tem falado aleluias comigo sobre esta palavra. Como aleluias na quarta-feira foi uma outra passagem bíblica, ou seja, aleluias, um outro sentido da palavra que Deus deu em outros versículos. Aleluias, Deus, aleluias, deixou bem fixado no meu coração sobre essa palavra. Lucas capítulo 15, no seu versículo 16, só este versículo para que nós, aleluias, entendamos o que Deus está falando, amém? Amém. Diz assim: ele desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Pode se sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Nós falamos aqui, aleluia, sobre esse versículo bíblico, Lucas capítulo 15, versículo 16, que é a parábola do filho pródigo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, a parábola a qual, quem mencionou essa parábola? Quem foi que mencionou essa parábola? Jesus. O próprio Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluias, para a gente entender um pouco mais, irmãos, aleluias, eu quero aqui, aleluias, pegar esse versículo bíblico, ou seja, a parábola desde o começo. Que ela diz assim, ó. Ele prosseguiu, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. O pai fez o quê? Repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Houve o que na terra, irmãos? Fome. Uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Então foi e procurou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seu campo a fim de apacentar porcos. Aí entra o versículo, 16. Ele desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pode deixar a Bíblia aberta aqui mesmo. Aleluia, Jesus estava falando, aleluia, sobre essa parábola. O filho tinha tudo? Tinha. Tinha ou não tinha? Tinha. Ele pediu para o pai o quê? A parte dos bens dele, não tinha? Não pediu? Uhum. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele partiu de imediato da casa? De onde o pai estava? Hã? Sim. Não, ele esperou um pouquinho, né? Ele aguardou um pouquinho para depois ir. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. E partiu. Poucos dias depois ele partiu. Verdade. O filho mais novo, juntando tudo, poucos dias depois, já juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. O que é longínqua, queridos? Longe. Longe. Bem longe. Longe de tudo, longe de todos, longe do Pai, longe de todo mundo.
foi se aventurar. Presta bem atenção no que Jesus está falando essa noite. Foi se aventurar. A Bíblia relata e diz que aqui, aleluias, o bem que ele tinha, ele gastou, foi tudo. Hã? Gastou tudo, foi ou não foi? Foi. E logo em seguida aconteceu o quê? Veio fome sobre todo lugar onde ele estava. Você sabe o que é isso? Quer dizer isso? Veio uma grande aperto. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O filho tinha tudo. Foi lá e pediu: pai, me dá a minha parte. Já tinha um plano aí, não tinha? Já tinha um plano. Poucos dias, a Bíblia diz que é poucos dias depois, não só imediato, ele falou poucos dias depois. Ele juntou tudo e ó, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele foi, aleluias, amando do pai? Foi o pai que mandou ele embora? Não. Hã? Não. Ele foi porque ele quis. Chegou lá, gastou tudo e entrou numa grande prova, um aperto. A Bíblia diz que, irmão, era terrível. O negócio pegou. Para esse moço desejar comer comida de porco, bolotas. Hã? Mas o mais interessante disso, sabe o que é, irmãos? Você sabe por que esse filho que foi embora, partiu sem... Não falou nada, não foi nem o pai que mandou embora, ele que pegou e foi se aventurar. Aleluias. Ele lembrou da casa do pai, por quê? Que lá ele era bem tratado. Não, tem uma coisa aí muito forte. Por que ele lembrou da casa do pai? Hã? Por causa disso aqui, ó. Fome, comida. Ó, o estômago. A fome não era tanta? O filho, aleluias, ele desejou comer, aquele jovem desejou comer os bolotes de porco. Mas naquele momento ele lembrou que os trabalhadores do seu pai tinha coisa bem melhor para comer em sua mesa. Aí ele pensou: eu vou voltar e vou pedir perdão para o pai. Vou chegar no meu pai, vou pedir perdão para ele, vou pedir para ele me deixar trabalhando junto com os empregados dele. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Presta bem atenção no que Jesus está falando essa noite. O filho pegou a sua parte, estava tudo bem, não estava? Ó, estava tudo bem, bolsinho cheio, estava uma maravilha. Poderia ter ficado onde... Poderia, não poderia? Não ia ser abençoado do mesmo jeito? Não, pegou a sua parte e ó, perna para quem tem, para o mundo. O mundo, foi para o mundo, gastou tudo, passou um grande aperto. Aleluia. Um grande aperto. Ou um grande ensinamento. Aleluia, de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando, aleluias, ele foi até a cidade, lá no meio dos cidadãos, pediu para trabalhar e colocaram ele para apacentar porcos, irmão. Apacentar porcos. Eu me lembro na Bíblia que tem apacentar ovelhas. Apacentar ovelhas eu sei. Agora apacentar porcos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu sei que tem um criatório de porcos, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas tudo isso por causa de quê? De uma rebeldia. O pai não mandou embora.
O pai não falou, ó, eu vou te dar sua parte, não. Foi ele quem quis. Ele e o pai não negou. O pai fez. Ele não pediu? O pai entregou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. E aí agora ele se lembra do pai. Ou seja, melhor dizendo, se lembra que os funcionários, ou seja, os trabalhadores do seu pai, têm na mesa coisa melhor do que... Ele falou assim, agora eu vou voltar no pai, vou pedir perdão para ele, e vou pedir para ele me colocar ali no cantinho ali, junto com os trabalhadores dele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. E quando ele pensou nisso, ele foi, aleluias, se levantou e foi até o seu pai. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. É um grande perigo isso aqui, ó. Tá tudo bem, tô indo na casa do Senhor, a bênção tá chegando, aleluias, Deus está abençoando. E de repente, perna para quem tem. Recebi aquilo que o Pai me deu, agora eu vou embora. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, aleluias. Chega lá fora, passa necessidade, passa problema, esse filho ainda voltou. E aqueles que saem que não conseguem voltar mais? Entendeu? Não tem mais força para voltar. O negócio foi tão grande que mergulhou, perdeu tudo, ainda mergulhou no lamaçal. Me perdoa a expressão, onde tinha os porcos. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Quando esse filho voltou, aleluias, o pai viu de longe. O pai avistou ele de longe. Ele avisou para o pai que ele ia voltar? Hã? Não. Não. Mas o pai estava o quê? Como é que o pai viu o filho então? Estava esperando. O pai estava esperando, querido. O pai foi correndo, abraçou ele. O pai simplesmente o abraçou. Mas foi quem que trouxe aquele filho? Hã? O arrependimento dele. Ele se arrependeu amargamente do que ele tinha feito. Porque o pai não mandou embora. O pai não falou, eu vou te dar a sua parte, aí você faz o que você quer. Não. O pai não mandou embora, não falou isso. O pai simplesmente queria ele perto. O pai segurou? Não segurou. Então tem decisões. Ou seja, a pessoa, ela decide. Ela quem decide se quer ou não quer. O pai dá tudo, irmão. Aleluia, o pai dá tudo. Quando a gente vem para ele, ele vai dar tudo para a gente. A gente vai ser abençoado. Mais ainda do que a gente é. Aleluia, o pai vai fazer uma limpeza. Porque, aleluia, quando esse filho voltou, ele voltou. A primeira coisa que o pai falou foi o quê? Pega as vestes novas. Pega as vestes novas, tira toda essa veste, coloca um anel no dedo dele, troca a sandália no pé dele. Mandou trocar tudo. Então quer dizer, as coisas velhas, o que ele veio, a bagagem que veio com ele do mundo, da onde ele veio, o pai mandou, tira tudo isso aqui, ó, dele, e coloca a veste nova. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas teve o quê? Um arrependimento, uma atitude. Friso aqui de novo. O pai não mandou ninguém buscar aquele filho. Mas o filho sentiu na pele como é o mundo. Perdeu tudo, passou fome, passou necessidade para poder lembrar dos trabalhadores da casa de seu pai. Ele lembrou dos trabalhadores, ou seja, eu vou lá e vou me humilhar perante o meu pai. Vou me humilhar perante ele. Essa passagem bíblica não fala do quê?
daqueles que hoje vêm na casa do Senhor e ó, recebe de Deus, mas ó, recebeu, opa, vou criar asas, vou voar, vou ganhar o mundo, sai, não fala nada, vai embora. Foi o pai que mandou sair? Quem foi que convenceu o filho para ir embora? Quem foi que convenceu? Eu creio que, na verdade, foram os olhos dele, né? Ele olhou para o mundo, desejou, não podia curtir o mundo porque não tinha condições, aí ele falou, eu vou ter que escolher o que eu quero. Pediu, vai que cola, né? Recebeu a herança, foi e torrou tudo. Tem um grande mistério aí, porque Deus já trouxe aqui algo tão forte. Na hora que você falou aí, Deus trouxe. O que o diabo fez quando Jesus foi levado até o deserto? Tentou Jesus mostrando. Ele fez o quê? Mostrou tudo que o mundo falou para Jesus, transforma, está com fome? Transforma essa pedra em pão. Mas o que ele fez com o Senhor, mostrou os reinos da terra e falou assim, me adora que eu te dou tudo isso. O diabo não brinca de ser diabo, irmão. Igualmente, Deus não brinca de ser Deus. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus, aleluia, Ele está de braços abertos para receber. Mas Deus, irmão, entenda, o Senhor Deus, aleluias, o Senhor Deus, aleluias, como a palavra diz, o Senhor Jesus não manda ninguém para fora. Ou seja, o Senhor Jesus, ele fala, todo aquele que o Pai me dá, eu jamais o lanço fora. Então é a pessoa ouvindo a voz do inimigo que vai embora. Mas ninguém vem me buscar. A porta da casa de Deus está aberta. Está sendo dito toda vez, vai ter culto lá, vai ter culto. Vocês falam ou não falam? As mães não falam ou não falam? Vamos pro culto. Eu estou indo pro culto agora, estou me preparando para ir pro culto. A mãe me chamava toda vez quando eu me fazia. É ou não é? Todo me chamava. É ou não é? Eu tenho certeza que também, aleluia, nessa live aqui também. Tem pessoas dentro da casa, aleluia, que falam, tem culto hoje, eu preciso me arrumar para poder ir. E quando a pessoa fala, tem culto que eu vou para a igreja hoje, é Deus falando assim, vem, vai com ela. Eu estou te chamando. Irmão, isso aqui, aleluias, é coisa para, aleluias, muitos refletir. Porque, aleluias, muitas das vezes as pessoas falam assim, me abandonaram. Ninguém vem me visitar, mas toda vez tem culto. É falado, tem culto. Vamos. É como se fala, vamos. A pessoa, ela ouve, irmão. Mas ela não toma uma atitude. Uma atitude de vencedor. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Aquele filho, ele perdeu tudo. Passou uma grande miséria, fome, entendeu? Uma seca, porque para não ter alimento, irmão, foi seca. Acabou. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Mas ele lembrou, quando a barriguinha roncou, ele lembrou de quem? Da casa de quem? Do seu pai. Seu pai. Mas eu não entendi ainda a palavra, pastor, presta atenção. Falei no último culto aqui. Se eu não me engano, foi esse último culto. A carne, nossa, se a gente não come, o que acontece? Começa a se tremer. A gente começa a se tremer. Se a gente não se alimenta, a carne começa a sentir. Se eu não almoçar, não tomar um café, se eu não comer, a carne começa a sentir. Aquele que ouve a palavra de Deus, que sabe que Deus está falando com ele, aleluias, aquele que ouve, que dá crédito à palavra do Senhor, aleluias,
ele não consegue ficar sem vir na casa de Deus, irmão. Não consegue. Porque ele sabe que a palavra de Deus é alimento para a alma dele. Aleluia. Para ele se fortalecer na presença do Senhor. Mas a partir do momento que o diabo começa a afastar, começa a colocar pensamentos, começa a dizer, eu não preciso ir no culto, o pai está esperando. O pai vai sempre esperar. Quando eu falo pai, é o próprio Senhor. Aleluia. Por quê? Porque naquele dia o pai quer dar um banquete. Eu creio. Aleluias, para aleluias a pessoa sair farta, regozijada da palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando, aleluias, a pessoa não vem, o diabo fala assim, ela não foi, agora começa a trabalhar. As bênçãos começam a ser impedidas. Por quê? Porque foi uma decisão de quem? De quem foi a decisão? A decisão é nossa. É nossa, irmão. A decisão é nossa. Quando a gente não vem na casa do Senhor, ou seja, quando a gente começa a falhar, aí vai, o diabo vai começa a colocar esfriamento. Eu vou mostrar depois um vídeo para vocês, como é que você vê como é que o negócio é sério. Começa a colocar esfriamento. A pessoa não quer mais orar. Viu? A pessoa não quer mais ler Bíblia. Não tenho paciência para ler Bíblia. Não tem mais paciência para ler Bíblia. Hã? Aí a pessoa começa o quê? Ah, o culto de domingo tá bom, só vou no culto de domingo, tá bom. Isso tudo é o diabo, ó, jogando. O culto de domingo tá bom demais, essa semana. Ah, eu vou, no outro domingo eu vou. Como eu tenho falado aqui, todos que vêm aqui têm um propósito de Deus na vida. O propósito é de quem? De quem que é o propósito? De Deus. De Deus. Para com quem? Com quem? Com cada um. Com cada um de nós. Tá vendo esse bebê aí? Deus já tem um propósito na vida dele. Levita. Hã? Isso aí é. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O diabo, olha, presta bem atenção. Deus, aleluia, ele quer trabalhar. Ele quer mudar. E o diabo trabalha do outro lado, tem, aleluia, ao inverso. Eu vou impedir. Eu não vou deixar. Eu vou usar ferramentas. Eu vou usar pessoas para não deixar ir. Eu vou causar confusão para poder não ir. O diabo faz isso. Entendeu? Deus, aleluia, faz ecoar o que? Hoje tem culto. Faz as mães falar assim, ó, tô indo pro culto. Hoje tem alimento. Hã? Vamos logo porque tá atrasado, vamos pro culto. É ou não é? Quem que é que faz isso aí? Hã? Quem é que usa para chamar? Não. É Deus, irmão. É Deus. Há uns dias atrás eu falei aqui, não fale não para Deus. Você pode falar não para um monte de coisa, irmão, mas não fala não para Deus, não. Fala, não, não vou. Não. Para Deus não faça isso. Quem é que rege a nossa vida? Jesus. Quem é? Ou melhor dizendo, quando nós entregamos a vida, entregamos para quem? A gente não foi e falou, eu reconheço o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. A partir do momento, daquele momento, quem é o governador da nossa vida é o Senhor, irmão. Sabia disso? E aí a gente chega e fala assim, não. Não vou, Deus. Não vou fazer, Deus. Não. Não. A gente pode falar não pro diabo. O diabo a gente tem que falar não. Mas para Deus, sim. Sabe por quê, irmão? Porque tudo está nas mãos de... Tudo está nas mãos de... Deus. Hã? Deus.
E ele nos criou. Trouxe aqui para mim aqui algo aqui. Quando Deus falou para Jonas, Jonas, vai para Nínive. Jonas fez o quê? Não, vou para Tarsis. Não, eu vou para... Tarsis. O que Deus fez com Jonas? O que Deus permitiu na vida do Jonas? Levou ele para Nínive na boca, dentro do peixe. A tempestade que veio sobre a vida de Jonas. Ô Jesus, eu não quero ser esse Jonas não. Tá? Olha o sufoco de Jonas no mar. Ainda quase levando pessoas à morte dentro do barco. Porque a tempestade era tão forte que aquele barco ia a pique. Ele ia, olha o perigo, irmão. Por causa de uma pessoa, por causa de uma pessoa desobediente, as outras podem morrer. Sabia disso? Mas quando perguntaram para ele, declara, o que você está fazendo? Declara, acordaram Jonas. Numa tempestade daquela e Jonas dormindo. Declara-nos de que povo você é e que Deus que é o seu. Jonas falou, eu sou hebreu. E já falou o Deus que ele servia. E ele mesmo já falou, tudo isso aqui é culpa minha. Me joga no mar. Os marinheiros pegou e jogou no mar, irmão. Depois que jogou no mar, cessou a tempestade. E aquela atitude de Jonas, a culpa é minha. A culpa é minha. Pode me jogar no mar. Quando eles fizeram isso, aquela tempestade cessou. E aí aqueles marinheiros se converteram, começaram a se converter ao Senhor. Mas Jonas dentro do mar, ainda rebelde, Deus, mandou um grande peixe e colocou ele dentro do ventre do grande peixe. Lá dentro do ventre daquele grande... É aperto, irmão. Tô falando pra você. É aperto. Lá dentro do ventre daquele grande peixe, foi que Jonas pegou e falou com Deus. Lembrou de Deus lá dentro. Entendeu? Senhor, eu vou lá sim fazer o que o Senhor mandou. Eu vou lá, Senhor. Sim, eu vou lá. Deus deu ordem para aquele grande peixe vomitar Jonas na beira da praia. Para ele ir lá fazer o que Deus mandou. Entendeu? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Então, o negócio com Deus é sério, querido. O negócio com Deus é sério. Hoje eu estava perguntando ao Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça mais para o Senhor? Eu tenho perguntado para Deus. Deus falou assim, continua ministrando a minha palavra. Porque não é fácil, irmão. O diabo, muitas das vezes, ele tenta calar. Ele tenta fazer a gente se calar. Parar de pregar a palavra de Deus. E eu tenho perguntado para Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Continua pregando a minha palavra. Pastor, o senhor prega só aqui? Não, Xodó se me encontra lá. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, o negócio é sério. É muito sério. O filho pródigo se lembrou. Ou melhor, roncou, meu Deus, o meu pai lá te esperando. Ele foi até o pai. Ele chegou de qualquer jeito? Ele chegou de qualquer jeito? Chegou de qualquer jeito? Quando o pai foi abraçar ele, ele falou assim, pai, sai da frente que eu tô com fome. Não, foi? Ele chegou humildemente, mostrando respeito e pedindo perdão. Foi. Me perdoa, pai. Quando ele chegou, aleluias, que o pai mandou trocar toda a veste dele, mandou fazer uma grande festa. Lá veio outro irmão dele. O que está acontecendo? Que festa é essa? Olha, quem está na casa, irmão, presta bem atenção. O que está acontecendo? Que festa é essa? Perguntou para um dos trabalhadores do seu pai. E um dos trabalhadores do seu pai falou, o teu irmão voltou.
E nós estamos lá se alegrando com ele. E aí, o filho vai e chega até o pai emburrado. Ô pai, você não dá nem o cabrito me fazer com meus amigos. E agora o senhor faz um banquetão desse aí, faz uma grande festa para esse. Sabe o que o pai falou? Filho, o que eu tenho é teu. Hã? Então quem está na casa, irmão, tem que entender, aleluias. Deus está abençoando. Ou Deus faz, irmão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O filho que ficou não perdeu nada. Pelo contrário, ele está lá. Está sendo abençoado. E a herança dele está intacta. A herança dele está lá. Agora, aquele que foi e perdeu tudo, glória a Deus. Jesus falou aqui que ele veio, né? Mas eu dou glória a Deus porque ele veio. Ele veio. Tem gente, irmão, que só vem, me perdoa falar, isso acontece. Isso acontece, irmão. Não estou falando da boca para fora aqui não, nem estou inventando não. Tem muita gente que só vem, irmão, quando está lá no hospital. Vem para onde, pastor? Que vai para Jesus. Ó, Jesus, eu te reconheço. Me perdoa, Jesus. Entendeu? Isso é muito sério. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. É muito sério, irmão. O negócio é sério. Quantas e quantas pessoas reconheceu Jesus aqui e acha, eu estou vivendo a minha vida. Ah, não. A vida é de quem? De Jesus. De Jesus, sabe por quê? Porque entregou a vida pro Senhor, ou seja, reconheceu Jesus como Salvador da sua vida. Está vivendo fora da casa de Deus, mas a vida não é dele. Ele reconheceu Jesus. A vida, ou seja, o Senhor, aleluias, pela misericórdia, está dando chance para ele voltar. Entendeu? É sério, muito sério. Agora presta atenção nisso aqui. O filho pródigo voltou, não voltou? Sim ou não? Sim. Aleluias. Agora quando ele foi, olha o que aconteceu. Jesus contou essa parábola, não foi? Vai lá em Gálatas capítulo 2, no seu versículo 16. Gálatas 2:16. Depois de Coríntios. Depois de 2 Coríntios. Aleluia. Ah, pastor, isso que você está falando não tem nexo. Vamos ver agora aqui, peraí. Olha o que diz aí, ó. Quem achou, quem não achou. Quem achou, quem não achou. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Olha o perigo. Isso é perigo, viu? Por isso que aleluias tem que estar firme, irmão. Tem que estar firme. Olha o que diz aqui, ó. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Glória a Deus. Pois se nós que procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que somos pecadores, e porventura Cristo ministro do pecado, ou seja, Cristo é ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a vivificar as coisas que já destruí, constituo a mim mesmo
transgressor. Porque a lei, porque pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Presta bem atenção nisso aqui, irmão, no 20 aqui, ó. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão? Eita, Jesus é forte. Hã? Jesus Cristo não morreu em vão, irmão. Glória a Jesus. A Bíblia deixou bem claro aqui, ó. Se eu já estou crucificado em Cristo. Sim ou não? Amém. Então quer dizer, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Prova, pastor. Não teve mudança na tua vida? Você não está aqui ouvindo a palavra de Deus? Você, aleluias, não está, aleluias, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Você não sente a alegria de estar reunido, glorificando o nome do Senhor. Somente quem é, aleluia, somente quem tem fé, quem acredita, quem, aleluias, sabe quem chamou, este, aleluias, está no lugar onde Cristo está. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmão, teve muita gente que se perdeu no meio do caminho, viu? Como assim, pastor? Se perdeu. O mundo apresentou coisas e a pessoa, ó, foi seduzida pelas coisas do mundo. Não quer mais saber de igreja, não quer mais saber da palavra, não quer mais saber de Jesus. Entendeu? Mas ela se perdeu sozinha? Não, ela sabe o caminho, irmão. Ela sabe onde Jesus está. Vou mais. Eu duvido aqui se Jesus não usa pessoas lá onde ela vai para falar com ela. Olha, Jesus Cristo te ama. Olha, Jesus tem uma obra na sua vida. Não era assim? Sim. A minha esposa aí, testemunha. Hã? Era testemunha, ela é testemunha, irmão. Quantas vezes não falava assim, ó, Jesus Cristo tem uma obra. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Então não tem como, irmão, falar assim, ninguém me falou nada. Ninguém me chamou. Jesus não falou comigo. Falou. E está falando nessa noite. Com muitas e muitas pessoas. Jesus Cristo está dando chance. Volta enquanto, aleluias, a chance está aí. Se firma na presença do Senhor. Vai vir dias difíceis. Esse ano é ano de dias difíceis. Jesus está dizendo, vem, se firma. Lugar de filho de Deus e filha de Deus é na presença e na casa de Deus. Amém? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meu Deus, olha o que Jesus traz aqui, irmão. Meu Deus. Pastora, o que Jacó ofereceu para Esaú em troca da primogenitura? Um prato de lentilha. Satanás tem trazido muito prato de lentilha e tem gente que está querendo, pegando. Está trocando o que Deus deu pelas coisas que o inimigo está. Irmão, não faça não. Entendeu?
A gente ora, a gente jejua, a gente busca, a gente está orando. Mas não parte só, aleluias, de nós. Também é a atitude da pessoa, também é, aleluia, o esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Tem que se esforçar. Jesus, ou seja, Deus fala para Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, não te mandei eu, esforça-te. Esforça-te, eu te ajudarei. Eu te ajudo. Amém, igreja? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém? Amém. Esta é a palavra dessa noite. Amém. O filho pródigo teve a chance, ou seja, ele estava tendo chance, ele lembrou, ou ele foi lembrado, foi tocado pelo Senhor para voltar. Jesus contou essa parábola, mas a gente pode entender assim. Aleluias. Mas quantos e quantos Deus, aleluias, Jesus, aleluias, o Senhor está usando para... Ou seja, Deus está tocando, falando com a pessoa e a pessoa está nem aí, ó. E não tem como reclamar depois. Porque quando vem para Jesus, quando está na presença do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, Deus faz o quê? Protege. Protege de enfermidade, protege de coisas que vêm, dá livramentos, vários livramentos. E ainda livra do inferno. Ainda livra do inferno ainda. Bem, querido? Amém. O maior desejo do Senhor é abençoar. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Amém? Amém. Dê uma linda salva de palmas no nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. O filho pródigo tinha condição. Aleluia. A condição, ele teve a condição. Ele sabia que caiu em si, ou seja, ele caiu em si e ele compreendeu seu fim. Se continuasse da condição que ele estava e comparou a sua condição com os servos do seu pai. Ou seja, ele não tinha nada e os servos tinham para comer. Aleluia, é a mesma coisa, aleluia. Eu não tenho nada, Deus. E Deus traz, aleluia, para nos alimentar, para nos cuidar, para nos, aleluia, moldar, trabalhar em nós com algo maior da parte dele. Amém? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, essa palavra dessa noite. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus, aleluia, também. E aqui já me despeço, aleluia, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, para todos que estão ali pelo TikTok. Vou fazer uma oração final em nome do Senhor Jesus, amém? Vou fazer a oração pelo povo, vou fazer a oração aqui em nome do Senhor Jesus antes de terminar. Amém? Amém. Aleluia, para abençoar este povo, abençoar, aleluia, cada vida. Amém, queridos? Amém. Amado Deus e poderoso Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terra, nós entramos. Meu Deus, a tua palavra foi apregoada nessa noite, meu Pai. Senhor, eu tenho certeza que muitas pessoas, ó Pai, ouviram, Senhor, meu Deus, aleluia. E eu creio, Senhor, meu Deus, que, aleluia, a palavra falou nessa noite. A tua palavra diz, Senhor, meu Deus, aleluia, que não é nem por força nem por violência, mas por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senhor, aleluia, essa palavra é o próprio Senhor Jesus, como Apocalipse também diz. E também, aleluia, Senhor, aleluia, como fala o verbo é vivo. Ou seja, aleluia, em Apocalipse se fala que o Senhor Jesus tem 3 nomes. Um, aleluia, só Ele sabe. O segundo, aleluia, é a palavra de Deus. E aleluia, e o terceiro é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, que a palavra que foi ministrada nessa noite, meu Deus, aleluia, ela venha frutificar. Ela venha, aleluia, Senhor meu Deus, mudar, Senhor meu Deus, aleluia, trabalhar poderosamente, Pai. Deus Todo-Poderoso, aleluia, aumentando a fé desse meu irmão, produzindo fé, aleluia, para que ele venha acreditar que o Senhor o chamou, o Senhor o escolheu, ó Deus de glória, assim como cada um que está nessa noite aqui. Glória a Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já aqui, aleluia, Senhor, como ministro da Tua palavra, meu Deus, aleluia, usa a autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida, meu Deus, repreendendo
todo ataque do maligno. Em nome Meu de Deus, Jesus. destrói, Senhor, meu Deus, as setas, meu Deus, de Satanás. Em nome Os dardos de Jesus. inflamados, ó Pai, do inimigo contra esta vida, Senhor. nome de Contra Jesus. todos que estão aqui, Senhor, meu Deus, contra esses, aleluia, meu Deus, essas pessoas que estão pelo TikTok. Meu Deus, por aqueles que estão ali, Senhor, pelo WhatsApp. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que haja mudança. Porque a Tua palavra, Senhor, aleluia, quando ela entra em nossos corações, ó Pai, ela produz mudança. Então eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor, meu Deus, que enriquece, não acrescenta dores, ó Pai, aleluia, venha sobre todas as vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em tudo que o inimigo arquitetou contra essas vidas, ó Pai, cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja aniquilado em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende todo o ataque, toda cilada, até mesmo, meu Deus, ciladas do inimigo para a morte. Seja anulado nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, declara aqui, em nome do Senhor Jesus, toda a falência do mal e a bênção do Senhor, aleluia, estabelecida em nome do Senhor Jesus Cristo. Envia anjos do Senhor para em lares, anjos do Senhor, meu Deus, entrando em lares nessa noite, meu Deus, repreendendo e destruindo todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Dê uma linda salva de palmas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqueles que estão pelo TikTok, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fica firme em nome do Senhor Jesus. Vá para a casa de Deus, porque Deus, aleluia, quer cuidar de você e Ele cuida. Amém? Amém. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Amém. Amém.